partir de agora, na Converte TV Rádio, o programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadac Santos e a professora Laceni Santos. Bom dia, irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para a apresentação do programa Crer é Também Pensar. Hoje vocês vão perceber que o programa é bastante diferente dos que nós temos feito anteriormente, porque será um programa mais informal. Nós vamos, eu estou me propondo a uma ousadia sem tamanho, que é cantar, né? Eu não canto, eu canto em casa no banheiro, mas assim, publicamente de forma tão explícita é a primeira vez. Eu estou aqui meio nervoso por isso, né? E eu tenho como companheira aqui a Eliana Messias, mais conhecida nas redes sociais como Lila, né? E Lila eu sou fã dela, fã, vocês nem imaginam. Então, ela toca muito bem qualquer instrumento que pega. Qualquer dia desses ela vem aqui tocar teclado, que é o instrumento que eu considero que ela toca melhor, embora ela toque tudo muito bem, né? Então, Lila, é um prazer ter você aqui. E nós vamos fazer um programa bastante informal e bastante diferente daquilo que nós temos feito tradicionalmente. Ainda continuo solteiro, minha esposa está viajando. Ele não está solteiro, tá? Minha esposa está viajando, vai chegar amanhã, se Deus quiser, e na próxima terça-feira nós estaremos aqui com ela. E, bom, inicialmente nós vamos cantar uma música muito conhecida do meio evangélico. A música se chama Mente e Coração, que é uma composição do Guilherme Kerr. Uma música uma das primeiras músicas que ele compôs, né? E é uma música muito interessante. Muitas vezes eu tenho cantado nas igrejas com minha esposa, assim, eu e ela, né? Eu até disse que não cantava antes, mas eu já cantei sim, nas igrejas. E algumas vezes as pessoas ficam tão emocionadas com a letra dessa música que se emocionam mesmo. Eu vi auditório chorando, pessoas chorando e tal, com essa música, que é realmente uma composição que fala muito ao nosso coração. Então, vamos lá. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz pesado e árduo,
ter que andar ansioso de nada senão saber cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Amém. Bom, nós vamos abrir as nossas Bíblias para a meditação desta manhã no livro dos Salmos, do capítulo 133, o menor capítulo da Bíblia. Salmo 133. Esse Salmo 133 é um canto de romaria, de romagem, não é? O cântico de romagem era um cântico, como até hoje é na Igreja Católica, por exemplo, se usa muito as procissões, as peregrinações, e às vezes nessas procissões, nessas peregrinações, as pessoas vão cantando alguma música, alguma letra que se inspira ou na Bíblia, ou em alguma, no caso da Igreja Católica, em alguma tradição, em alguma dimensão da religiosidade católica. Os judeus agiam assim também, faziam um canto de romaria, de peregrinação. O Salmo 133, eu vou ler na nova versão internacional. É um salmo de Davi, atribuído a Davi. Os estudiosos têm alguma dúvida sobre se de fato foi Davi quem compôs esse salmo, mas a maioria dos estudiosos concorda que foi ele quem fez o salmo. Diz assim o salmo: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hebrom, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção, a vida para sempre. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, nós te pedimos, ó Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia tome conta dos nossos corações nesse momento, das nossas mentes, para que nós possamos entender a tua palavra como convém e possamos tirar dela lições para a nossa vida cotidianamente. E também, Senhor, ajuda-nos como igreja, como povo teu, a entoar cânticos que visem engrandecer o teu nome, glorificar o teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, esse salmo, a principal mensagem desse salmo é a questão da unidade, ou da união entre os irmãos, né? Como está claramente explicitado na própria grafia do Salmo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Por que eu escolhi esse Salmo? Por que esse Salmo me veio à mente em se tratando de uma programação musical? Porque eu tenho a prática, quer dizer, tento colocar em prática uma sequência de programas com ênfases diferentes, uma ênfase eclesiástica, uma ênfase na defesa da fé apologética,
um outro programa dedicado à música, e por aí vai, né? Um programa também associado à divulgação daquilo que a igreja produz, né, que realiza, para que as pessoas tomem conhecimento do que a igreja faz. E hoje é o dia da música, está sendo o dia da música conosco aqui. A música é uma expressão, uma linguagem das mais importantes. O sociólogo e ex-pastor presbiteriano, psicanalista, que já morreu, inclusive, mas um importantíssimo no Brasil, que era o Rubem Alves, escreveu um livro intitulado Dogmatismo e Tolerância. E nesse livro ele faz uma afirmação bastante interessante. Ele diz que mais perigoso do que quem canta, do que quem fala, é quem canta. Por quê? É quem instrumentaliza a voz para cantar. Porque o cântico tem poesia, o cântico tem melodia, não é? Tem musicalidade, o cântico tem uma série de elementos que vão além da racionalidade do discurso falado. Então, a música, ela penetra na vida da pessoa, não só pelo intelecto, não só pela razão, mas, sobretudo, pelas emoções. E nós somos muito mais dirigidos pela emoção, ou pelas emoções, do que pela razão, não é? A razão é uma característica humana, mas é preciso haver um certo esforço para você exercer uma razão de qualidade, né? Mas música não. Eu me lembro de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: era muito fácil aprender as coisas do pecado. Santo Agostinho, antes de se converter, era uma figura bastante problemática, né? Era um sujeito extremamente devasso, muito ligado aos pecados da carne, da sexualidade. E Santo Agostinho diz que ele aprendeu, ele internalizou toda aquela dimensão pecaminosa, de vida devassa, de vida no pecado, por causa da música, por causa da poesia, por causa da arte, né? E ele dizia, aí depois, quando eu me converti, para estudar as coisas de Deus é difícil, é maçante, é complicado. Eu achei muito interessante essa sinceridade de Santo Agostinho no livro As Confissões que ele faz, né? O que isso mostra? Mostra que a música tem um papel importante nas nossas vidas, nas nossas mentes. Então, a música remete a momentos da nossa história, né? Do nosso passado. Ontem nós estávamos ensaiando e eu pensando e dizendo, rapaz, uma menina tão jovem, né? Aqui a Helena com menos de 30 anos de idade, e eu com 62 anos de idade, com um repertório das antigas e ela me acompanhando, né? Mas assim, por quê? Porque a música tem essa capacidade de atualizar o passado, né? E de nos unir. Esse é o segundo ponto. É trazer também o sentido de unidade. Aliás, uma coisa que muito me chama a atenção é a confraria dos músicos, né? Os músicos são pessoas que quando estão... Não é que entre eles não haja algum desentendimento, né? Você tem os Beatles se acabaram por causa de uma briga famosa, né? Os grupos de música das igrejas às vezes têm problemas, né? Problemas de desentendimento muito sérios, né? O livro... Estou esquecendo o livro que eu lhe dei de presente. Nesse livro, há um livro... É um coração de artista, não é não? Acho que é coração de artista. Alguma coisa, ficamos devendo. O autor fala muito dessa dimensão, né? Da dimensão da necessidade que os pastores têm de cuidar de seus grupos de música, dos conjuntos, muito importante, para que eles não se desentendam e o ministério acabe desaparecendo da igreja, ou então exercendo um ministério na carne, né?
na carne, o que é triste, o que é muito perigoso e muito, muito ruim. Mas, enfim, os músicos têm essa confraria. Isso você encontra nos cantores de música popular, de um modo geral, né? Programas de música que você vê na televisão. Pessoal, é aquela alegria, aquela fraternidade. Por quê? Porque é arte, é emoção, é o coração, né? A alma que vai junto na execução. Quando um músico consegue ir além da mera apreensão digamos assim, da técnica, né? Da técnica e também da música escrita, partitura, etc., e consegue trazer uma dimensão emotiva e característica de si mesmo, né? Isso é o máximo. Isso, músicos bons que se reúnem para cantar e tocar têm essa dimensão muito evidente. Então, esse é o espírito do Salmo 133, né? O povo indo em romaria para Jerusalém, geralmente, né? Para glorificar a Deus, para louvar a Deus por aquilo que ele tem feito, ou tinha feito, né? E isso gera essa união. E a outra dimensão, ainda que o Salmo se refere, é essa descrição, um tanto quanto para nós estranha e meio sem sentido no Salmo, que é a referência que Davi faz ao óleo que é posto na cabeça de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, né? E esse óleo desce sobre a sua barba. Arão tinha uma longa barba. Esse óleo descia e se derramava sobre as suas vestes. Uma coisa aparentemente até cebosa, né? Nojenta, sim, pode pensar dessa forma. Mas nas Escrituras, o óleo é símbolo do Espírito Santo, né? É símbolo do Espírito Santo. E por ser símbolo do Espírito Santo, é o Espírito Santo também que é a razão e o símbolo da unidade da igreja. Eu gosto muito na liturgia católica a ênfase que eles dão a essa dimensão, falando sempre, ou chamando sempre a atenção sobre a questão da unidade da igreja. O maior pecado que se pode praticar contra a igreja, contra o corpo de Cristo, é dividir a igreja, não é? Ou permitir que as diferenças entre nós, batistas, presbiterianos, metodistas, isso, aquilo, outro, seja razão, seja motivo para desentendimentos, a gente tem que respeitar as interpretações, porque isso é característico do ser humano, mas preservar a unidade da igreja, que é o sacrifício de Cristo na cruz, a mensagem da cruz, a mensagem salvadora, e a ênfase na unidade do corpo de Cristo. Jesus disse: vocês serão conhecidos se vos amardes uns aos outros, não é? Então, essa é a nossa responsabilidade e o nosso dever. Manter a unidade de Cristo, manter a alegria, a união entre os irmãos, a união que depende da nossa comunhão com Deus e que depende da nossa comunhão uns com os outros. E instrumentalizar a música na igreja para esse fim, para gerar unidade do povo de Deus. Amém? Vamos, então, cantar mais uma vez. Qual será a nossa próxima música, Lila? A gente vai cantar a música Salmo 96, do Vencedores por Cristo também. Uma música muito conhecida, cantada em momentos de louvor por muitas igrejas. Uma música muito bonita e que você aí em casa, onde quer que você esteja, você cante com a gente também. Cântico novo cantar, Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações povos as suas maravilhas, porque grande
de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Então, o espírito aqui da nossa, do nosso programa hoje é aquele, como eu disse, eu coloquei no Facebook, né? Vamos imaginar que nós estejamos em casa, você aí que está em casa nos ouvindo, pense que você se toca algum instrumento, né? E de repente chega um amigo, uma pessoa, outra pessoa que toca também, e você está na sala de casa tocando livremente, sem nenhuma... por prazer, né? Por prazer. E é essa a ideia, é que a gente cante aqui e que a gente expresse esse sentimento que deve permear o nosso louvor, não só na igreja, mas em casa também. Né? Onde quer que a gente esteja. Onde quer que a gente esteja, no trabalho, inclusive, né? E tudo isso é muito importante, porque isso retrata a nossa glorificação ao nome de Deus constantemente na nossa vida, né? Independentemente, do homem, né? Que é o fim principal do homem, exatamente, louvar a Deus e engrandecer a Deus. Eu até estava pensando antes, quando eu estava folheando a Bíblia para definir o que eu iria falar, me veio também à mente a origem da música na Bíblia, né? E é interessante, eu até coloquei uma nota no Facebook errônea, tento aqui consertar isso, porque é o seguinte, eu confundi. O texto bíblico fala de um tal de um Lameque, que era uma figura muito ruim, um sujeito maligno mesmo, sabe? Muito ruim mesmo, uma personalidade terrível. E eu confundi pensando que tinha sido ele quem havia criado a música. Foi o primeiro músico que existiu de acordo com o livro de Gênesis. Mas não foi um ancestral dele, foi um avô dele, ou o pai, alguém assim, que foi antes dele, que não era uma pessoa má, né? Mas ele diz a Bíblia o descreve como o pai de todos os que tocam flauta e harpa. Achei tão interessante, né? Porque é uma narrativa assim, histórica, do ponto de vista para aqueles que acreditam que a Bíblia é um livro histórico, dos primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 12, porque o capítulo 12 é a história de Abraão. Então, a história de Abraão é uma história mais factível do ponto de vista da história, da arqueologia, etc. E o que vem do capítulo 12? Antes do capítulo 12, Adão até Noé era considerado não factível até as descobertas dos manuscritos do Mar Morto, em 1940 e tal, mas o liberalismo teológico clássico do Velho Testamento achava que de Adão até Abraão, quer dizer, excluindo Abraão, tudo era mito, era conversa para boi dormir. E depois eles descobriram que não é bem assim. Ainda existem algumas coisas que não se tem evidência, mas outras coisas já há evidências bastante convincentes do que a Bíblia diz, né? Então a Bíblia fala da origem dos instrumentos de corte, né, de facas, essas coisas, do que começou a trabalhar com fogo, com metais, né, com bronze, com essas coisas todas, né? Então aí tem
a origem da música lá, mas também só tem isso mesmo, essa referência a Jubal, que é o pai de todos os que tocam flauta e tocam harpa. Não sei se ele propriamente tenha inventado uma flauta e uma harpa, mas alguma coisa deve ter na antiguidade que fez com que Moisés escrevesse, foi Moisés quem escreveu o livro do Gênesis, registrasse essa ideia, ou talvez seja uma mera referência também, né? Instrumentos conhecidos já no tempo de Moisés, ele está dizendo que Jubal foi o pai dos que, né, tocam harpa e flauta, para dizer quem inventou a música foi Jubal. Mas não necessariamente que ele tenha inventado esses instrumentos, né? Essa talvez seja a ideia mais correta. Então, existe toda uma polêmica, muitas vezes, tem igrejas que não permitem o uso da bateria. Aqui em Aracaju nós temos uma situação assim, né? Até hoje, o conselho da igreja, a igreja não permite o uso da bateria no templo. Existem até grupos, existe um pastor que proíbe qualquer tipo de instrumento na sua igreja, porque ele disse que não existe nenhum registro no Novo Testamento de instrumentos musicais sendo usados pela igreja, né? Então, mas tem o Velho. O Velho Testamento está cheio de instrumentos de todo tipo, hein? A Bíblia é completa. Né? A Bíblia é completa, não é só o Novo Testamento, né? Então, quando a Bíblia diz que louvai a Deus com instrumentos de corda, com adufes, com danças, com tudo, né? Tudo isso está incluído. A questão não é o instrumento em si, né? Não é, tem gente que diz assim, não se pode usar atabaque na igreja, porque o atabaque é um instrumento do candomblé. Não é, né? Pois é. Então, essas coisas, esses pré-conceitos, essas pré-noções, que muitas vezes prejudicam demasiadamente, principalmente aquelas pessoas que têm vocação e coração e mente e sentimentos de artista, né? Eu fico muito preocupado com isso, porque os artistas precisam de espaço para expressarem a sua fé e a sua santidade, a sua espiritualidade através da sua arte. É o que eles sabem fazer de melhor e aquilo que lhes dá prazer, né? Então é um absurdo a igreja, de algum modo, criar obstáculo para os artistas. A gente precisa ter cuidado com isso. É muito importante que a igreja se desperte para isso e que não caminhe para trás feito caranguejo, né? Isso não vai levar a nada com esses preconceitos e essas pré-noções que as pessoas têm e alguns líderes têm também. Bom, então vamos cantar mais uma música, depois a gente tenta discutir alguma outra questão referente à música, né? O que é que nós vamos cantar, Lila? Agora o Salmo 108, também do Vencedores por Cristo. Firme está o meu coração. Isso. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai o saltério, despertai o harpa,
Quero acordar a alva, quero acordar a alva, quero acordar a alva. Despertai, Saltério, despertai, ó harpa, despertai, Saltério, despertai, ó harpa, quero acordar a alva, quero acordar a alva, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Canta-te louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens, para além das nuvens, para além. Firme está o meu coração, ó Deus, amém, amém. Bom, acho que uma outra questão que nós podemos... Vou pedir licença para beber água, porque a garganta está... Uma outra coisa que a gente pode considerar em relação à igreja e à música, né? Os músicos, do modo geral, é a questão do uso da inologia clássica da igreja. A gente encontra uma certa tensão nas igrejas quanto a isso, né? Existem igrejas que, por falta de opção, só cantam, ou basicamente cantam os hinos dos inários. Né? Porque não tem grupo de... Não, mas assim, às vezes você tem limitações mesmo, né? Musicais? Não musicais, gente que toque violão, que toque, né, que tenha os instrumentos necessários para uma prática mais, digamos assim, alternativa, né? Essa é uma condição extraordinária. Mas, em geral, as igrejas hoje em dia têm os grupos de louvor e tal, e esses grupos fazem um papel importante. O que eu quero chamar a atenção é para o seguinte: o risco de que a gente corre, ou que às vezes a gente encontra, de se colocar um tipo de música em oposição ao outro, né? Então, algumas igrejas, alguns pastores acabam tendo uma prática de desprezarem os hinos clássicos, os hinos dos inários, né? Ou então exaltar demais, não permitir arranjos, modificações. Então você tem situações extremas que são igualmente perigosas, né?
Eu acho que a grande virtude dos hinos tradicionais, dos hinos clássicos, é que eles têm uma qualidade teológica muito boa, em geral, né? Muito boa. É uma santa doutrina que se encontra nesses hinos. As músicas mais contemporâneas, a gente às vezes tem problemas, né, nesse sentido. Existem músicos, existem pessoas, compositores, que não têm uma base teológica mais consistente ou não têm uma preocupação com essa dimensão e compõem em nome da liberdade poética, né, acaba dizendo certas coisas quando não existe heresia, o que também é muito, muito problemático. Então, eu acho que a gente precisa procurar um meio termo. Uma igreja precisa ter responsabilidade de manutenção da tradição do cântico, do hino, dinário, de forma clássica, formal também, né? Com piano, com órgão. É lindo uma igreja que você entra numa igreja e tem um piano de cauda, tem um órgão, tem um nome técnico para um tipo de órgão que tem os pedais assim. Órgão de tubo. Órgão de tubo é aquele. É o grandão. É o grandão, mas tem um órgão normal, né, com a sonorização de órgão mesmo. E a igreja canta de forma dirigida por um músico que rege, etc. É maravilhoso. Isso é uma situação ideal, que é muito difícil aqui no Nordeste, mas é muito comum no centro-sul do país, né? Porque no centro-sul do país você tem muito mais pessoas que estudam música e é mais fácil. No Congresso da ABU, o dirigente da ABU disse: olha, vocês cada um traga seu instrumento para a gente juntar aqui e fazer uma orquestra, um grupo de música e tal. Aí chega um com violino, com não sei o quê, com instrumento de sopro, com não sei o quê, pianista à vontade. Assim, a facilidade que tem, porque tem muita gente que estuda, né, que tem formação musical. Aqui no Nordeste é a coisa mais problemática. Então, assim, mas na medida do possível, a gente precisa procurar equilibrar as duas coisas. Mas entender também que esse formato que você falou, de piano, de órgão, às vezes não é uma realidade cultural do local, mas que a gente pode, sim, cantar os hinos e mantê-los preservados, mas talvez com uma roupagem nova musical, uma nova leitura, que muitas vezes é interpretada de uma maneira tão deturpada, como se não houvesse a possibilidade de se fazer isso, como se quebrasse talvez a santidade da coisa, e na verdade não é isso, né? E isso gera uma barreira entre jovens e as pessoas mais antigas na igreja. Sim. Por exemplo, hoje eu estou aqui com você, a gente não tem esse problema, graças a Deus. Mas tem gente que acaba se distanciando por causa disso. Eu gosto só de hinos, tem que ser só com piano. Eu gosto só de louvor, tem que ser só com guitarra. Gente, não tem problema com os instrumentos, a gente pode se unir. É verdade, é verdade. Inclusive, nós estávamos ouvindo, quando vínhamos para cá, no carro, o casal Wesley e Marlene, né, que foram do Milad e que hoje tem uma carreira de dueto, né, constantemente, etc. E fazem exatamente isso. Boa parte do trabalho deles é atualizar, digamos assim, musicalmente, os hinos clássicos de forma muito bela, com arranjos maravilhosos. Então, vale lembrar também os arranjos de João Alexandre. Pois é, João Alexandre. Que é um ícone da música cristã no Brasil e fora também, ele é muito conhecido. E ele fez releituras de muitas músicas conhecidas, muitos hinos, de maneira completamente diferente, que abrangeu um público mais jovem, um público talvez de um outro gosto musical, e trouxe para a gente novas possibilidades musicais dentro da igreja. A gente não pode se restringir a um núcleo, a um formato. Nós temos múltiplas possibilidades. Deus nos deu no da arte, e que a gente use para glorificar. Exatamente, essa é a ideia. Bom, vamos cantar mais uma vez? Essa você vai cantar. Essa sou eu que vou cantar. Essa música é uma das preferidas dele. Eu vou só acompanhar.
Essa música é interessante porque... Laceni, um beijo, viu? Estou aqui lhe representando. Pois é, eu ia exatamente falar sobre ela. Diz Laceni que se apaixonou por mim me ouvindo cantar essa música. Você imagina. Certo. Então, vamos ver. Está aqui. Vai caminhando como quem não sabe aonde e vai cantando cabisbaixo por aí. Caminhando como quem não sabe aonde vai, dando cabisbaixo por aí. Mas se do meu Senhor Jesus ouvir a voz e o seu caminho lhe entregar todo o destino, não mais sozinho vai andar. Mas se do meu Senhor Jesus ouvir a voz e o seu caminho lhe entregar todo o destino, não mais sozinho vai andar. Vai caminhando quem já sabe aonde e vai cantando a vida inteira prosseguir. Vai caminhando como quem já sabe aonde e vai caminhando a vida inteira por aí. No finzinho eu acabei esquecendo. Não é, bem, nós não temos o álibi de não sermos cantores, né? Bom, vamos pensar mais alguma coisa a respeito da música que de alguma forma nos chama a atenção, né? Faz parte do nosso dia a dia nessa lida, né? Eu tenho uma preocupação porque é o seguinte, associado a essa questão que a gente vinha discutindo antes, muitas vezes nós encontramos nas igrejas um outro problema, que não é um problema tão explicitado e tão, talvez nem, em muitos casos, não tão, não são sentidos, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, seria muito bom para todos os que se envolvem com música na igreja, que os nossos regentes incluíssem no repertório de seus corais músicas mais modernas, né? E que se pudesse juntar os instrumentistas do grupo de louvor
com o pessoal, o pianista do coral, o organista do coral, e ambos cantarem juntos, o coral cantar de forma harmonizada, etc., com suas vozes, mas ao mesmo tempo ter a presença do grupo de louvor e fazendo esse entrosamento, né, esse casamento entre uma dimensão e outra, entre um tipo de louvor e outro, porque nas igrejas isso é muito separado, né? Então, o coral nunca canta com grupos de louvores e vice-versa, né? É uma disputa que não deveria existir. Não deveria existir, não precisa existir, né? E vai contra esse espírito da música como um instrumento de unidade, né? É aí quando a gente vê que o olhar para a música como instrumento de unidade está deturpado, né? Onde tem essa resistência, essa coisa bruta que não se mexe aqui, não se pode ali, não se mistura aqui. Isso vai totalmente contra o que o Evangelho nos fala sobre unidade, sobre corpo, sobre como todos nós dependemos uns dos outros. Exatamente, né? A gente teve recentemente aqui em Aracaju o lançamento do CD do Pastor Itamar. E se você não viu ainda, vá procurar. CD Arte e Vida, Pastor Itamar Bezerra. Ele fez um lançamento e numa única noite ele conseguiu reunir, no mesmo momento de louvor, coral, uma viola caipira. Sim. Ele trouxe um repentista. Os jovens do grupo de louvor cantaram naquela noite. Ele cantou também, ele como um pastor mais maduro. Trouxe a mulher e a filha. A mulher e a filha. Foi uma noite maravilhosa. O pastor Itamar é um instrumento de Deus para a música cristã. Eu tenho o prazer de conhecê-lo, tive o prazer de tocar com ele. Pastor Itamar, um beijo. Obrigada. E esse CD que ele fez é uma prova cabal e incontestável de que a gente pode se unir sim, a música é arte, é vida. E é para glorificar a Deus, né? José da Ctavala, ele pode falar, olha lá o CD, traz aqui pra gente mostrar. Eu quero mostrar esse CD, preciso. Eu já fiz parte, eu sou novinha, tá? Não sou velha. Aqui, ó, CD Arte e Vida, Pastor Itamar. Depois me paga o cachê, tá, pastor? Aqui, ó, esse CD, você precisa conhecer. Aqui nós temos, ele compôs música para coral, já nesse formato que o José falou, um pouco mais clássico, foi a música que eu tive o prazer de tocar com o Maestro Davi, da Igreja Presbiteriana 2 de agosto. Teve uma música com participação infantil, um coral infantil muito bonito. Exato. Então a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente precisa orar mais como o corpo de Cristo. A gente precisa conhecer, estudar música, sim. A gente precisa se abrir. Eu, quando conheci Josadak, eu era bem mais nova do que eu sou hoje. Claro. E eu não conhecia Vencedores, não conhecia assim, vírgula, né? E ele me mostrou a música e para mim foi uma porta aberta para conhecer e receber letras ricas, melodias que não eram do meu cotidiano jovem. E a gente faz essa troca, né? O Josadak mesmo escuta muita coisa hoje que ele jamais ouviria. Então, a gente se abriu para isso. A gente tem uma amizade muito forte. E a gente compartilha muito música cristã nesse sentido, de crescimento, divulgação e unidade, como ele falou no texto que ele leu. A gente cultiva isso. E é sobre isso que a gente está tentando falar para vocês, incentivar vocês, enquanto igreja, enquanto líderes, que atentem para isso, porque a música é um instrumento poderoso dentro da igreja. Se as pessoas souberem assim, um terço do poder que a música tem, talvez o evangelho estivesse bem mais avante do que está hoje. Verdade. Inclusive, eu tenho sonhado já há algum tempo, a gente já está perto de terminar o programa, mas enfim, só lembrando o seguinte, eu até cheguei a dizer publicamente que eu estava disposto a tentar liderar a organização de um congresso, de um encontro, né, inicialmente aracajuano, sergipano, talvez nordestino, de artistas, né, um seminário de artistas cristãos. O problema é que eu sou sozinho na vida. Não, eu tô aqui. Não, mas assim, a gente precisa reunir uma equipe
de pessoas que a gente pode congregar para realizar um congresso desse tipo, né? E ter apoio de alguma instituição, porque o problema de um encontro desses é que demanda recursos, as pessoas têm que vir, trazer alô instrumentos. Liderança, alô empresariados. Empresariados cristãos que queiram nos ajudar num projeto desse, até para poder ajudar a própria igreja a compreender a importância, né, da assistência espiritual aos artistas, não só aos músicos, mas aos artistas de um modo geral. Nós temos muita gente com muito talento. Só a igreja 12 de agosto, a igreja presbiteriana 12 de agosto, tem muitas pessoas. Tem um casal lá, rapaz, um casal joia. Joelma, o nome dela, se não me engano, e o marido, eles são artistas natos, sabe como é esse tipo de gente que tem arte na veia mesmo, vai lá, esquentando o banco, sem uma ação mais construtiva. O presbítero Astolfo é um pintor, faz quadros maravilhosos, quadros que impressionariam a qualquer grande artista, né? Pois é, um congresso de arte cristã, alguma coisa que a gente pudesse fazer para mobilizar as pessoas nesse sentido. A gente precisa sonhar e levar adiante isso. Joel, como é que é o nome dele? Jorge, me apoia nessa direção aí, a Convert, e a gente... Vamos Simone, fazer um beijo, viu? Era para você estar aqui. Simone virá aqui ainda. Comigo. Né? Com ela e tocando teclado. Bom, vamos à última música. Essa todo mundo conhece. Canta com a gente. Um beijo. Josadak, obrigado pela oportunidade de vir aqui também. Sim. Também eu quero agradecer a você, dizer que para mim é uma alegria, uma honra tê-la aqui comigo. Sabe que eu sou sua filha do coração, né? Pois é. Qual é o que nós vamos cantar? Então se verá. Então se verá. Parece que você vai ainda puxar mais do que eu. Sol? Né? Você... Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago se mostra no ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago se mostra no ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ok, então, muito obrigado pela audiência de vocês e na próxima terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui outra vez. Peraí, Fernando, eu quero, em nome da Converte, agradecer o pastor Josadak ao programa. Vem, mulher! Não queria aparecer, né? Mas tudo bem. Amém. É assim, o pastor Jorge está ali, né, atrás das câmeras. Mas eu quero agradecer, em nome da Conversa e aí do pastor. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Pelo programa. Crer é também pensar, pelo nível do programa que o senhor está trazendo. E por ser o primeiro lugar de acesso no YouTube. Nós temos a nossa fonte de pesquisa, que são as likes ao vivo, né? Depois nós temos o YouTube e nós fazemos em questão do aplicativo também, quanto mais aplicativos são divulgados. E o seu programa está no primeiro lugar. Né? Em 2 meses o senhor está com aproximadamente 320 acessos. Nossa, né? é muito. Isso mensal. Então, fazendo essa média,
nós estamos, assim, muito felizes, tá? Por esse programa. E continue mais, trazendo essas preciosidades, né? Eu amo música, mas é isso, pastor, Deus abençoe vocês. Amém. Eu agradeço de coração. Eu tenho brincado, mas Que de certa honra tá forma aqui, levado sabendo disso. levado a sério o fato de que eu coloco sempre, às vezes eu coloco lá, no meu objetivo, 60 mil pessoas. Isso é uma maluquice. Mas assim, a gente tem que colocar alvos muito altos para a gente poder, né, chegar pelo menos perto. Lá mas esse é o objetivo e, para a glória de Deus, a gente quer fazer um programa que tenha repercussão na vida das pessoas, que seja instrumento de salvação, né, para muitos, e que seja também de edificação e de contribuição para a igreja. Isso que a gente dialogou hoje aqui com o propósito de ajudar os pastores, as pessoas que se envolvem com música, os artistas, né? Porque nós temos isso no coração, tanto eu como Lila, temos tudo isso. Eu não sou artista, mas eu gosto de música, né? E aí eu faço por onde incorporar a música no meu ministério, e esse é o propósito. Tem que tocar mais para os ímpares. Ah, pois é. Não, eu sempre toco. Então, tchau. Tchau. Acabamos de apresentar na Converte Rádio Web. Programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Luceni Santos.